Complementarmente, eu gostaria de explicar o porquê, né? Uma das razões, primeiro, das vantagens, né? Do porquê o modelo relacional de banco de dados faz tanto sucesso, mas como que eu vou fazer isso de uma forma muito informal, sem me apegar aos fundamentos de uma forma técnica, rigorosamente técnica falando, para ficar fácil. O objetivo é que venha a compreensão, tentar passar a mensagem em relação a isso. Bom, esse exemplo ele é muito bom para isso, porque veja bem, para que serve essa tal dessa chave estrangeira? Qual a finalidade? Não era muito mais fácil, por exemplo, ao invés de eu ter um ID marca, eu já ter o nome da marca logo? Talvez fosse, né? Vamos ver como ficaria? Vamos fazer um teste só para a gente ter uma noção? Eu vou fazer uma cópia da tabela. Vamos esquecer essa tabela aqui temporariamente, só para a gente ter os dois modelos como referência. Então eu vou mexer com essa tabela, deixar uma cópia de backup aqui embaixo. Vamos mexer com essa cópia de cima. Então, por exemplo, Nestlé. Onde eu tenho o valor 1, eu vou substituir aqui pelos valores específicos, né? Ficam faltando aqui. Eu poderia, então, ter isso, né? Ao invés de ter que ficar colocando código, criar uma segunda tabela, era muito mais fácil vir e colocar direto aqui. É um para um de toda forma, não é? É um ID para um nome. Acho que esse caso, pelo menos, seria mais fácil fazer isso, não seria? Economizaria uma tabela, não ia ter que ter ID aqui para a marca, ficaria tudo muito mais prático. Vocês não concordam? Mas será que isso não traz nenhum problema? Isso não tem nenhuma implicação? Vamos pensar um pouquinho? Sim, à primeira vista parece que não, né? À primeira vista parece que está tudo tranquilo aí de resolver. Faltou um 3 aqui, ó. Bom, então, vamos pensar por um momento. Eu não precisaria ter a tabela marca, então vamos ignorar essa tabela marca. Vamos focar somente nesta tabela produto aqui. Essa tabela. Vejam só como resolvemos o problema. Então aqui eu poderia até mudar o nome. Ao invés de ID marca, marca diretamente. Seria apenas mais um campo. Resolvido o problema, correto? Não. E aí que vem a beleza e a utilidade do banco de dados relacional. Um dos objetivos dos bancos de dados relacionais é justamente evitar a redundância. Percebam que eu tenho garoto, por exemplo, quantas vezes aqui? Uma, duas, três. Lacta, eu teria quantas? Duas, três vezes. E assim por diante. Mas é um para um. Eu não ia ter o número de todo jeito, repetido da mesma forma? Iria. Tá certo, nesse ponto vocês têm razão. Mas o problema está, sabe onde? Suponha que eu gostaria de alterar um campo desses. Suponha que a Arcor mudou. Ela foi comprada por outra marca. Suponha aí que ela tenha sido comprada pela Lindit. Pela Lindit. Então agora, qual a implicação disso? Onde tem Arcor, eu vou precisar sair alterando todos os campos. Olha que trabalhão. Sem contar que pode acontecer algum problema e isso não ficar consistente. Vai que fica algum para trás. Eu já estou até olhando aqui para ver se não ficou nenhum para trás. Acho que não, né? Ah, só confirmando aqui, a número 6 só tinha dois mesmo. Tá aí. Tive que mudar manualmente. E se for para mudar, por exemplo, a Hershey's, eu vou ter que sair mudando, ó, 1, 2 e assim por diante. Né? Lacta, que eu acho que é o que mais tem uma ocorrência
3 ocorrências. Percebam que, dessa forma, além de eu ter vários dados redundantes, se eu vou alterar, eu preciso ser alterando todo mundo. Até aí tudo bem, dá mais trabalho, você vai ter... aqui nós estamos falando de 15 registros, mas se fosse 1 milhão de registros, né, 2 milhões de registros, aqui a gente está alterando marca, poderia ser um outro tipo de campo que fosse a necessidade de alteração. Então isso vai levar um tempo computacional, vai gastar ali um tempo de processamento, mas é resolvível. Você vai lá, manda alterar todo mundo e beleza. Mas qual que é o problema? E se, ao invés de alterar todo mundo, alguém vai lá e faz uma alteração apenas de um? Então, por exemplo, garoto eu altero para garoto LTDA. É o novo nome da marca agora, mas eu só alterei aqui. O que acontece? Olha a inconsistência. Aqui está garoto LTDA, aqui está só garoto, aqui está só garoto. Percebam como que quando eu tenho várias possibilidades, né, vários valores que representam a mesma coisa, eu corro o risco de esquecer alguém para trás e deixar isso inconsistente, deixar o valor inconsistente. Aí é que entra a mágica, né? Aí é que entra o valor, o sentido de se usar chave estrangeira e uma outra tabela. Porque a ideia é que nós tenhamos aquilo que a gente chama de valores atômicos. Um valor atômico é um valor que ou ele serve para identificação, que é um valor único, ou um valor que ele não depende de outros valores. Ele por si só já é suficiente. Então aqui, por exemplo, o talento, eu só vou ter um chocolate talento, a menos que haja alguma outra característica. Aqui, claro, né, didaticamente a gente não está colocando o tamanho, o peso, nada disso, mas poderia ter de tamanhos diferentes, com alguma característica diferente, mas nunca igual, nunca replicando da mesma forma. Por isso é importante sempre que o preço, né, ele é 8,99, ele pode ter alguma ocorrência aqui, algum lugar que repete, né? Por exemplo, 2,99 tem aqui, deixa eu ver se tem algum valor repetido. 7,99, 7,99 do Hershey's. Mas eu posso, cada um produto, eu posso alterar o valor de um e não alterar o valor do outro. Um não está associado ao outro, um não depende do outro. Então eles são valores únicos, diferente da marca. Aqui a marca de ambos é a mesma. Então elas têm que estar consistentes entre si. Por isso, o nosso modelo antigo, esse aqui, ele é muito melhor e muito mais correto do que seria este modelo. Por uma razão muito simples. Por uma razão muito simples. Se eu faço uma alteração, por exemplo, no nome garoto para garoto LTDA, como eu havia mencionado anteriormente, eu só mudo em um lugar. Então eu garanto a consistência de todo mundo. Garoto LTDA e D2, né? Todo mundo que tem o ID2, quando for trazer a marca, vai pegar o produto, no produto vai verificar o ID underline marca e vai então lá na tabela marca para poder resgatar a marca do produto em si, e essa marca vai estar consistente para todo mundo. Ok? Então aí está uma grande vantagem. Uma outra grande vantagem também, né, aí já começa a ficar um pouco mais difícil da gente visualizar, mas, por exemplo, poderia ser aqui, poderia ser no exemplo de estudante. Imagine que para cada estudante eu fosse vincular os cursos que esse estudante irá fazer. O curso. Então eu precisaria, né, ter que estar vinculando aqui uma série de cursos para o estudante. E isso não é prático do ponto de vista, é ainda pior do que no caso anterior. Primeiro, porque eu vou ter vários valores redundantes. Então, por exemplo, banco de dados 1. Então eu teria que ter curso 1. Isso aqui é a forma que não se deve fazer, tá, gente? Eu estou só fazendo para poder exemplificar. Curso 2 e assim por diante.
Olha como isso aqui é impraticável, né? Chega um ponto que você não consegue mais ter o controle, porque você tem que guardar essa informação aqui, né? Eu teria o outro aluno que faz o banco de dados, que é o ID3, aliás, é o ID1. Teria o aluno 7 aqui, ó. Então eu teria também que ter de novo uma réplica aqui e assim sucessivamente. A lista de cursos poderia ser diferente, né? Aqui ele faz o curso 5 também. Então aqui teria o curso 5. Aqui para esse 1 teria ainda o curso de número 4, que é a matemática. Eu não vou fazer para todos para não ficar muito grande, mas percebam que, olha como isso é totalmente impraticável. Não faz sentido, né? Sem contar que, supomos que eu queira saber todo mundo, todos os estudantes que fazem o curso de banco de dados. Eu teria que vir aqui, verificar, né, pesquisar por todos os estudantes que o curso é banco de dados. Eu teria que olhar não somente no curso 1, eu teria que olhar em toda a listagem, todos os campos aqui, para vezes o número de alunos, né? Porque aqui está na mesma coluna, mas, por exemplo, aqui está construção de páginas web 2 e aqui está inglês. Eu teria que sair olhando todas as disciplinas, né? Isso não é prático. Como vai ser preenchido isso? Será que aqui vai ser colocado o banco de dados e não outro banco de dados 1? Será que alguém vai esquecer de colocar um espaço aqui e esse número vai ficar comprometido? Esse nome já não vai ter mais correspondência com o de baixo? Percebam que isso é impraticável. Por isso, o ideal é a gente ter, né? O ideal é a gente ter exatamente novamente as chaves estrangeiras para poder fazer vínculos. Percebam que aqui eu não tenho duplicata de nada. Né? Para cada estudante, ele vai estar vinculado a uma e somente uma disciplina. Caso seja permitido repetir, não tem problema. Ainda assim vai entrar aqui, né? Aqui só que vai ser permitida a inconsistência, vai depender da regra do banco, daquilo que se pretende responder com o banco de dados. Mas percebam que esse vínculo do ID da disciplina com o ID da disciplina aqui na tabela de junção, na tabela intermediária, né, estudante underline disciplina, ele é fundamental. Da mesma forma, aqui, né, o ID do estudante para fazer o vínculo. Aqui é como se fosse a matrícula, né? A matrícula eu faço o vínculo do quê? Do estudante com a disciplina. Então esse vínculo vai estar estabelecido aqui. Você poderia ter outras informações, saber se essa matrícula está ativa, se ela não está ativa, e entre outras coisas, se ela está pendente. Mas aí seriam informações adicionais. Aqui é só para a gente ver a essência da coisa, né? Então percebam que aqui é essa a mágica da coisa, para evitar aquelas redundâncias que eu mostrei anteriormente, que não fazem sentido, que são difíceis de gerenciar. Chega no ponto que você perde o controle. E aí mistura tudo, você não sabe mais para onde vai. Da forma que está aqui, é mais claro de se enxergar. Tá? Então, ID amarra com o ID da disciplina, ID do estudante amarra com o ID do estudante aqui. Se há algum registro de algum estudante aqui, por exemplo, estudante número 3, eu não tenho o ID do estudante número 3 aqui. Isso significa que ele está cadastrado enquanto estudante, mas ele não está matriculado ou vinculado a nenhuma disciplina até então. Da mesma forma, eu acho que disciplina eu coloquei todas, né? 1, 2, 3, 4, 5. Disciplina eu coloquei todas. Todas as disciplinas têm pelo menos um estudante. Olha que interessante. Mas existem alunos que não estão vinculados a nenhuma disciplina. E existem estudantes que sim, que estão vinculados, como é o caso do estudante número 5, Cássia, né, que está vinculada à disciplina número 2. Então eu sei que ela está matriculada apenas na disciplina de linguagem de programação 1, por causa deste vínculo que nós temos aqui. Já o estudante Rafael, que tem o ID 7, aqui o ID 7 aparece 3 vezes, ele tem o vínculo com 3 disciplinas, já que aparece 3 vezes no ID dele, número 7. Quais são os vínculos? Banco de dados, que tem o ID 1, né, por esse vínculo aqui. Linguagem de programação, por causa daquele vínculo ali de baixo. E o último vínculo com inglês. Né? Então está aí o vínculo do estudante Rafael com a disciplina de inglês, se dá por meio desta tabela intermediária. Ok? Espero que isso traga um pouco de luz sobre esse assunto, né? Tentei falar da forma menos técnica possível, mas lembre-se o seguinte, sempre que eu tenho valores que eu não consigo armazenar única e exclusivamente em um campo,
eu já automaticamente eu sei que eu preciso de tabela adicional para poder armazenar esses dados. Essa é uma primeira forma de se enxergar. Mas, vocês vão falar assim, mas no caso anterior, não precisava, aqui eu só tenho um valor. Mas aqui, o que acontece? Esse valor fica redundante na tabela. De modo que, se eu altero num lugar, eu tenho que alterar em todos os lugares. Isso pode gerar inconsistência, o que pode gerar uma falta de confiabilidade nos meus dados. Por isso, dessa forma melhor estruturada, utilizando a finalidade dos bancos relacionais, né, que é justamente passar por esse procedimento de separação. Então aqui sim, quando eu preciso fazer uma alteração, eu altero em um único lugar, um único valor, e todo mundo que faz referência a ele por meio das chaves estrangeiras serão afetados e o valor estará confiável, consistente, por conta de que a alteração ocorre somente em um lugar. Ok? Espero que tenha clareado aí para vocês. Até o próximo vídeo.